Esta semana, João Miguel Tavares sente-se esvoaçante para arbitrar o conflito entre o Presidente da Câmara do Porto e a TAP. Ricardo Araújo Pereira declara-se cuidadoso para não enervar o banco de que Miguel Relvas quer ser acionista. E Pedro Mexia confessa-se com o rei na barriga. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se ficou a saber que António Costa convidou Cavaco Silva para presidir à reunião do Conselho de Ministros a 3 de março, poucos dias antes de terminar o mandato presidencial, o gesto do Primeiro-Ministro parece-lhe uma gentileza ou um presente envenenado, Ricardo Araújo Pereira? Por acaso parece-me um presente, mas não é envenenado. É um presente que os meus pais me deram quando eu era pequeno. E atenção que esta digressão autobiográfica vai valer a pena. Que era um volante que tinha uma ventosa. E eu espetava a ventosa no banco da frente e parecia que era eu que ia a conduzir. No banco de trás. E no banco de trás. E o Cavaco é a mesma coisa. Vai conduzir no banco de sim, trás. Eles vão dizer, Presidente, que é presidir, olha como ele preside aqui ao Conselho de Ministros, olha para ele, todo importante a presidir. As pessoas dizem que ele não tem importância nenhuma, mas é falso, olha para ele aqui a presidir a este Conselho de Ministros. E aí acho que vai ser isto, é só para uma despedida, para eles não irem para casa, para ele não ir para casa triste. Que conselhos úteis é que António Costa pode esperar de Cavaco, João Miguel Tavares? Eu não consigo perceber isto. Isto não faz sentido nenhum. Para já eu acho que é inédito, não me lembro disto algum dia ter acontecido. Portanto, Minha parábola acho que foi não ajudou a... Achas que não é isso? Sim, se ele pudesse espetar o volante na meio da testa do António Costa, Isso não. eu acredito que vontade não lhe faltasse. Mas isto não faz sentido nenhum. Ainda não se sabe se ele aceitou. Eu espero que não tenha aceito, atenção. Eu espero que não tenha aceitado. É porque, quer dizer, eles não gostam Alguma do indistinção outro. verbal? Não, mas Não. ele optou... Ele Ele corrigiu bem. Corrigir para aceitar. É aceitado. Ter é com aceitar. Com ter é aceitado. É aceitar. Ser e estar... Ser e estar é aceitar. É aceito. Ainda me lembro. Quer dizer que eu estou a melhorar. Porque Está muito, atenção, muito eu bom. há 100 programas atrás não... Lá está, há 100 programas atrás já não pode ser. Há 100 programas eu não teria feito essa operação. Exatamente. Bolas. Pronto, Cavaco. Mas espera aí, Talvez que ele isto não é- tenha aceitado. Talvez ainda não tenha aceitado e espero que não venha a aceitar. Pá, se vocês bem se recordam, em julho do ano passado, estava António Costa a fazer piadas sobre Cavaco Silva, a dizer que temos que ajudar este senhor a acabar o seu mandato com dignidade. Isto foi António Costa que disse, citando o próprio Cavaco, Já ouvi essa. que tinha dito isso de Mário Soares. Está bem, mas quer dizer... E depois, este início de legislatura não foi propriamente um jantar de amigos. Disseram coisas muito feias um do outro. Quer dizer, não diretamente, mas com subentendidos. Nenhum deles gostou daquilo que se passou. E, portanto, agora, quer dizer... É esquisito. É cínico, é assim fuleirito. Eu não sei se alguém está a tentar ser simpático, Naquela mas não, troca não de vale cumprimentos na altura, creio, do Natal ou da passagem de ano, Costa já tinha dito que era com grande prazer que estava ali. Não sei. Eu temo o pior. Eu temo o pior naquele Conselho de Ministros. Achas Espero que ele não eles vá. na vida política não dizem mesmo o que estão a pensar, é? Não, o problema é que já disseram o que estavam a pensar. Pois, é verdade. Eles É já verdade. disseram o que estavam a pensar e, portanto, tudo isto... Parece-lhe Por isso adequado. isso nunca se deve fazer. Nunca. Eu nunca faço isso. Pedro Mexia, parece-lhe adequado que Costa tenha escolhido como tema para essa reunião de 3 de março o mar? Justamente, esse é o ponto, porque trata-se de um volante de um veículo que não vai a lado nenhum, porque o mar na política portuguesa, sabe aquela coisa da tema da redação, a vaca, e o mar é um bocadinho o tema da redação, porque basta ler um livro de Atenção, eu nunca fiz de geografia com a vaca. Eu escrevi algumas 3 Mas sobre vacas, não é? sobre Isso a ainda vaca, continuas. sim.
Não, imensas vezes, por amor de Deus, queres que eu te recite? Eu sei de cor. A vaca dá-nos o leite e a pele para fazer sapatos. Por amor de Deus, eu tenho isso. Claro. A sério? Com certeza. Quantas restaurações é que eu fiz sobre a vaca? A sério? Não, mas Pedro, E na, diz. na vaca da política é o mar. Porque O mar dá-nos o leite. damos a lei e a pele e demos mundos ao mundo. Demos-nos ao mundo. Aquela treta do costume. E o peixe e o Portanto, turismo. é possível, repara, se escolher como tema aquele tema que é considerado o tema que se escolhe caricaturalmente quando não há nada para dizer, não deixa de ser adequado, quer dizer, portanto, eu acho que é um convite de gozo, eu não aceitaria. E que tal se convidássemos Cavaco Silva, depois dele ficar desempregado, depois de terminar o mandato, para presidir aqui a uma reunião do Governo de Sombra? Eu faria isso. E tentaria reproduzir aquilo que se vai passar neste Conselho de Ministros sobre o mar. Que é, há de haver um ministro que diz assim: isto do mar é uma boa ideia. Quem é que deu cabo das nossas pescas? Depois olham todos para o Cavaco e pronto, faz-se um silêncio desconfortável. E acaba a reunião. Pronto, vamos então à distribuição de pastas depois deste introito. E o Pedro Mexia quer ser desta vez ministro do Tucatulai. Quem é que pretende tutelar nesse cargo, Pedro Mexia? Bem, toda a gente, ou pelo menos as pessoas que têm a profissão certa ou errada, não sei bem, porque há pessoas que são ou você, outras são professor-doutor. Bom, isto é evidentemente por causa do julgamento Carrilho, Bárbara Guimarães. Quer falar do à vontade com que a juíza Joana Ferrer tratou Bárbara Guimarães? Sim, no tribunal. Bárbara, professor Carrilho. Exatamente, Bárbara, professor Carrilho. Porque uma das coisas que nós vemos é que, além da questão da substância das decisões, uma das coisas que pode ser melhor ou pior, mas é preciso investigar profundamente para saber se uma decisão é boa ou má, mas não é preciso investigar profundamente para perceber que os juízes em Portugal emitem opiniões nas sentenças, e neste caso tem uma sentença, é na primeira audiência, emitem opiniões absurdas, dizem coisas de um despropósito total. E esta juíza fez várias dessas intervenções despropositadas. Pelo menos começar por três. essa forma de tratamento diferenciada. Porque é que Manuel Maria Carrilho é o professor e depois virando-se para Bárbara Guimarães diz: mas Bárbara, porquê? O que é que justifica que uma pessoa tenha um tratamento Tucatulá e a outra tenha um título académico? Parece, à partida, um mau sintoma. Em segundo lugar, o aspecto de ter dito a Bárbara Guimarães censuro-a por oposição ao que tinha dito o Ministério Público, dizia que não censurava que ela não tivesse feito queixa na polícia ou em tribunal, e a juíza diz: não, mas eu censuro-a porque é preciso para a produção de prova, etc. Bom, eu até percebo que a juíza tenha feito algum trabalho no sentido de que as mulheres percebam que... Trabalho pedagógico, digamos. Trabalho pedagógico, de que de facto os crimes só são provados se houver prova. As agressões têm que estar registadas a tempo e documentadas para poder ser usadas em tribunal. Dito isto, o que Bárbara Guimarães disse é compreensível, a vergonha, uma figura pública, é normal que sendo verdade as alegações, que não queira ter apresentado queixa e ir a um hospital, etc., na altura, e também me parece que dizer que censuro-a não me parece que haja nenhuma utilidade se ela aparece ali, do ponto de vista da queixosa. O julgamento foi, entretanto, suspenso por causa dessa atitude da juíza que... Dessa é de mais uma, que é aquela parte em que a juíza diz: estive a olhar para as fotos do vosso casamento e parece-me tudo magnífico. Como é que isto... Então o professor Carrilho era assim, agora tornou-se num monstro. Como é que é isto? Isto é um... O ser humano não muda assim. O ser humano não muda assim. Isto é realmente... enfim, não sei como qualificar, mas é absolutamente fundamento para que a defesa peça, e o Ministério Público, aliás, peça a recusa da juíza, porque todos os sinais são negativos. Ela pode ser a pessoa mais competente do mundo, mas a mania que os juízes têm de opinarem, de dizerem coisas, de terem no registro do Catulá, este comentário sobre as fotos do casamento, quer dizer, há serial killers
que são bons pais de família, etc. A ideia de que, mas isto era tudo tão bonito, isto estava tudo tão bem, davam-se tão bem aqui, como é que justifica isso? Claro, as pessoas, não é questão das pessoas Até porque é mudarem. uma coisa raríssima na violência doméstica, não é? O que sim, um casamento descambar. Sim, exatamente. Eles chegam muito felizes Não quando sei se se ela queria casaram. violência doméstica na cerimónia de casamento. Era um bocadinho excessivo, não é? Em todo caso, há um problema que se levanta, que é como é que se pode julgar um caso destes em que é palavra contra palavra e não há provas materiais, João Miguel Não, é Tavares? evidente que isso não é fácil, não é? Que este caso não é fácil, embora, isto foi um caso muito falado na opinião pública, muito também pelo reflexo daquilo que foram sendo as tomadas de posições das duas partes. De um lado o professor Carrilho e do outro lado a Bárbara. E a verdade é que a Bárbara, naquilo que é a praça pública, teve uma postura infinitamente mais digna do que o senhor professor Carrilho, que teve uma postura absolutamente miserável. E isso foi na praça pública. Ele na praça pública, aquilo que ele fez na praça pública, para mim, ele é culpado pelo que fez na praça pública. O que fez em casa dele não faço a menor ideia. Agora, este caso tem uma outra vertente que, para mim, mais uma vez, é uma das coisas que mais me impressionou neste caso, que é a questão do testemunho do filho. E a forma como o testemunho de uma criança de 12 anos vai parar, de repente, a uma revista, nomeadamente a Nova Gente, que faz uma primeira página a dizer Bárbara Guimarães arrasada pelo filho em tribunal. E agarrar num depoimento de uma criança de 12 anos, um depoimento que, exatamente por ele ser menor, foi quase à porta fechada, só havia 3 pessoas na sala, nem sequer os advogados das duas partes lá estavam. Depoimento cuja divulgação pública serve a história de uma das partes. E que serve a história de uma das partes a sua divulgação pública. Mas faz muita confusão. Eu percebo que o mundo da revista Cor-de-Rosa não é realmente para crianças. Mas não devia ser não ser para crianças, não só nesse sentido, mas não ser efetivamente para crianças. Quer dizer, pelo menos ter a dignidade, alguém que é diretor de uma revista, de perceber que não se agarra num depoimento de um miúdo de 12 anos e se pespega com ele na primeira página no jornal. Quer dizer, há limites para tudo. Lá andarem a espiolhar a vida de quem é maior e vacinado já não é bonito, mas ao menos é maior e vacinado. Andar a espiolhar a vida e a expor na praça pública um depoimento de uma criança de 12 anos é um insulto sobre a mãe. É um insulto, quer dizer, é preciso não ter o menor dos menores princípios. O erro da juíza Ricardo Araújo Pereira foi tratar Bárbara Guimarães por Bárbara ou tratar Manuel Maria Carrilho por professor? Não, foi não uniformizar. Ou é a Bárbara e o Manel. Manel, mas o que é isto? Isto é uma hipótese. Ou é o Sr. Carrilho e a sua Dona Bárbara Guimarães. Agora, assim é que não pode ser, não é? Ela tem que optar. E depois tratar os dois da mesma maneira. Mas, esta juíza, isto é o meu sonho, é ser acusado de um crime qualquer e ser julgado por esta juíza, porque eu posso ser sou doutora juíza, repara, eu tenho uma foto aqui, sou eu a ajudar uma velhota a atravessar a estrada. Veja como é que eu posso ter feito este desfalque. Não há hipótese nenhuma. E eu acho, eu desconfio. Olha o Duarte Lima. Exatamente. Levava as fotos todas do IPO. E claro, e está feito, acabou-se. Quando a juíza disse, eu fui ver as fotografias do vosso casamento, eu sou a única pessoa que desconfia de alguém que vê fotografias do casamento de outras pessoas sem ser obrigada a isso. Eu vou a casa de amigos meus e eles dizem, queres ver fotos do nosso casamento? Eu... Esta foi buscar. Eu gosto de ver fotos de casamentos. Meu Deus. Pronto, és tu e esta juíza, eu não conheço mais ninguém. Eu não conheço mais ninguém. Ponha o dedo no ar, quem é que aprecia ver fotografia? Repara, João Miguel. Ninguém. Não, o público está todo do teu lado, claramente. Pois claro. Ninguém vai também não faz sentido, pá. Ninguém Por amor de Deus. Ninguém quer. Eu não sei o que é que ela estava à espera. Já agora deixa ver. Cá está. Aquela foto clássica do champanhe entrelaçado e vê-se que ele está a estrafegar a noiva. O que é que ela estava à espera? O que é que ela estava à espera de encontrar? Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro do Tocato lá. Agora, o João Miguel Tavares quer ser ministro da entrada a pés juntos. Isso é caso para cartão vermelho, não? Sim, vermelho. 2 cartões vermelhos diretos, logo se possível. Neste caso, ao que parece, é Costa que quer mostrar cartão vermelho a Costa. Costa contra Costa, exatamente. Isto é por causa do embate entre António Costa, alegado Primeiro-Ministro, e... Alegado Primeiro-Ministro.
Ele custa-me sempre dizer Primeiro-Ministro. Quanto tempo é que vai passar até Custa-me muito. encarares a dizer realidade O de próprio frente? Costa tem dificuldade em dizer Primeiro-Ministro, porque chama Primeiro-Ministro. E compreendo. Mas daí Algado também, caramba. Entre António Costa, que dizem ser Primeiro-Ministro, e Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal. E a malta acha que já viu tudo, mas há sempre coisas novas para ver em Portugal. Há muita gente que aproveitou este caso. Portanto, o António Costa teve, que eu saiba, declarações inéditas. Não me lembro de haver primeiros-ministros a terem este tipo de declarações em relação a governadores de bancos centrais, a não ser nas parvalheiras, quando a extrema-esquerda toma conta de alguns países, tipo Grécias e Chipre. Na Grécia não sei quê. Mas nos países em que supostamente há partidos do centro, não é? Costuma haver um bocadinho mais de ponderação. Mas muita gente até compreendeu aquelas críticas de António Costa e veio com uma longa lista de todos os pecados que Carlos Costa já cometeu à frente do Banco de Portugal, e certamente que pecados não faltarão, tendo em conta que foi-se embora o BES e o Banif, e vamos ver o que é que aí vem. E, portanto, não se pode dizer que o Banco de Portugal tenha sido particularmente eficiente nos últimos anos, embora também não se possa dizer que já no tempo de Vítor Constâncio fosse particularmente eficiente, não é? E isso aí, claramente, há um problema estrutural no Banco de Portugal. Mas a questão é que, para aquilo que aqui está em causa, não interessa. Não interessa. Independentemente da competência ou da incompetência de Carlos Costa, um primeiro-ministro de um país decente não pode vir para a praça pública criticar daquela maneira uma instituição que tem que ser independente do Estado. Tem que ser independente. Parece um relatório, ou haverá um relatório de uma entidade independente que aponta falhas graves na atuação do Banco de Portugal no caso BES. Bem, eu fiquei... No caso Banif, não é? No caso... Acho que é do Banif. Não, no caso BES. É do BES? No caso BES. Não, é bem preciso um relatório, não é? Justifica-se que Carlos Costa mantenha esse relatório escondido? Não, isso claro que não se justifica, até porque parece que foi um relatório que eu saiba é pago pelo dinheiro público, portanto, e pelo menos as suas conclusões devem ser apresentadas, nomeadamente à Assembleia da República, que é para isso que lá está. Lá está. Eu não ponho em causa que Carlos Costa tenha falhado muito. A questão é que, independentemente daquilo que ele tenha falhado, tal como nem sequer coloca em causa, e eu, aliás, na altura falei nisso, acho que quando o Carlos Costa continuou no seu lugar, não é? E, portanto, voltou a ser nomeado para Presidente do Banco de Portugal durante o tempo de Passos Coelho, para Governador do Banco de Portugal durante o tempo de Passos Coelho, eu acho que isso deveria ter sido uma decisão consensual e o PS deveria ter sido envolvido nisso. Não foi. E acho, a meu ver, erradamente. Mas agora é ele que lá está. Aliás, ele, em primeiro lugar, foi nomeado por um governo socialista, foi nomeado pelo governo de José Sócrates. Agora, isto não pode acontecer. António Costa não pode ter aquelas declarações em relação a alguém da qual não está na sua dependência direta. Quer dizer, é da mesma maneira que não pode ter uma reação descabida em função a um Presidente do Supremo Tribunal ou o Presidente do Tribunal de Contas. Não pode. Num país decente, essas instituições têm que ser respeitadas e é por isso que há regras. E isto é uma coisa que me preocupa, porque, mais uma vez, parece vir outra vez aquela postura socialista que foi escandalosa e esplendorosa no tempo de José Sócrates, que é esta coisa do vai tudo a eito. Porque é uma violência, parece que esta vontade de querer tomar quase o estado de assalto e quem não concorda comigo, então vá-se embora e venha ao outro, que ainda por cima, tendo em conta que temos um governo diminuído politicamente por razões óbvias, isto é paradoxal, não faz sentido nenhum. Justifica-se nesta circunstância que o PSD recupere, como fez esta semana, como fez o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, a acusação de asfixia democrática, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, não sei bem, porque o próprio PSD, aqui há tempos não foi a própria Ministra das Finanças que disse que havia qualquer coisa que estava mal na regulação. Portanto, toda a gente concorda que este regulador não regula como deve ser. Sim, mas uma coisa é dizer que está tudo mal na regulação. Isso qualquer pessoa admite isso, não é? Certo, mas estavas a dizer, estas instituições têm de ser respeitadas. Mas uma coisa é dizer que as coisas não estão a fundar. Eu respeito ao primeiro. Mas não se trata disso, é um ataque ad hominem. É atacar diretamente o governador. Quer dizer, uma coisa... Eu acho que uma coisa é terceiro-mundista. Não pode fazer aquilo assim, independentemente das culpas que ele tenha. Mas tem muitas, não é independentemente. Ainda por cima agora, quando a gente começa a ouvir eu estou o António Costa. Está bem, mas quando a gente começa a ouvir que talvez tenha havido uma espécie de acordo
entre o regulador e a anterior ministra, para não se fazer grande barulho sobre o Banif durante a campanha eleitoral, que é para não prejudicar ali o... É muito esquisito isso. Mostrem isso. Muito esquisito. Pois, está bem. E aí o que ele tem que fazer é arranja um porta-voz do PS qualquer, alguém que fale por ele, que é assim que se faz em política. Arranja um tipo qualquer que vem dizer essas coisas e depois tem provas e passa aos jornais. E os jornais dizem, o governador do Banco de Portugal fez isto. E pode ser que o governador do Banco de Portugal fique numa posição insustentável e tenha que se demitir. Mas não é o primeiro-ministro que empurra um governador de um Banco Central borda fora. Mas não então, pode pronto, ser. Fica não a pode nota. ser. Fica a nota para o Fica Costa. aqui a estratégia. Fica a estratégia montada. Fica já a estratégia montada. Agora, eu acho que ao segundo ou terceiro banco que cai durante a vigília dele, se calhar ele podia ele próprio dizer, espera aí, eu se calhar não tenho muito jeito para isto. Se calhar... Sim, mas ouve lá, eles ainda por vigília cima ou estão a sono? atacar. Sabes que Eles estão a sei bem. atacar os Sabe o que lesados do acontece? BES. Quem não tem muito jeito para isso. É que vai fazer o Vai- mesmo, vai- mas lá para o Banco fora. Central. Claro, isso saiu, mas por isso é que eu não percebo a relutância dele em sair. Mas isto ainda por cima é por causa dos lesados do BES. Um assunto que eu imagino que seja caro. Com certeza. É um assunto que me enerva um bocadinho. É um assunto que te enerva um bocadinho. Enerva um Mas bocadinho, mesmo isso, quer dizer, mas tu não queres que seja eu, Isto é que a pobre de mim, palavra vigília não é, seja eu, lá pobre está, de mim, a pagar acaba as por tuas ser perdas, não apropriada, é? porque ele teve a fazer soninho. Mas queres que seja eu com os meus impostos a pagar as tuas perdas no BES? Não, alguém sabe. Mas quem é o Quanto é que alguém? tens aí? Pá, por acaso acho que não tenho nada, porque a minha mulher limpou uma última nota que eu tinha na carteira. Pois é, pá, mas... A A tua ex-ministra... mulher é o teu Ricardo Salgado. Não, porque depois dá-me outras coisas boas e acho que o Ricardo Salgado a ti não te dá Da nada de jeito. zero, nem eu queria. Nem eu queria, não. A ex-ministra das Ele se calhar Finanças se do pedisses miminho, PSD, ele dava. Não queria, obrigado. a Maria Luísa Albuquerque, admitiu no ano passado, o Ricardo já o referiu, E bem. que, e são palavras dela, há claramente um problema de supervisão. Porquê é que, reconhecendo isso, o PSD sai agora com tanta veemência Sim, mas em defesa de Carlos Costa? Repara, que há Pedro claramente Mexia. um problema de supervisão. Primeiro, não é preciso nenhum relatório de nenhuma espécie para sabermos que foi um banco, Vê-se dois a olho bancos, nu. três bancos, quatro Sim, bancos, cinco vê-se a olho bancos. nu. Depois, que o problema de supervisão é do Banco de Portugal e não dos governadores do Banco de Portugal, viu-se porque era com o outro e é com este. E é com o próximo E também. é provavelmente com o próximo. Portanto, é capaz de haver... E com os outros países todos já agora. É provável que haja qualquer coisa... E com os Estados Unidos. Nos meios que o banco tem, ou na vontade que o banco tem de supervisionar, que está a falhar, porque não é... O PS também não pode fazer essa conversa como se isto tivesse começado agora. Isto é um processo de descredibilização pública. Isto é o que nós sabemos. Pode haver imensas coisas que nós não sabemos. O que nós sabemos é que há um processo de descredibilização pública do Banco de Portugal com dois governadores diferentes. Isso é claro. Agora, estou de acordo que há maneiras de mostrar o desagrado e até de fazer guerrilha política sem haver este tipo de ataque. Porque, quer dizer, durante um tempo, durante o governo anterior, não se podia atacar o Tribunal Constitucional porque era um órgão independente, etc. E que horror que o governo está a atacar o Tribunal Constitucional. Agora pode-se atacar o governador do Banco de Portugal, que é inamovível e que é um órgão independente. Quer dizer, não sei, eu não percebo quais são as regras. Eu sei que estamos no tempo novo, não é? E as regras estão sempre a mudar. Mas, quer dizer, não pode ser hóquei em patins num momento e futebol no momento seguinte. As regras têm que fazer algum sentido e não estão a fazer algum sentido na maneira como o PS está a conduzir este caso. O João Miguel Tavares fica, então, ministro da Entrada a Pés Juntos. É a altura agora do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do Twitter. Já não era sem tempo, Ricardo Araújo Pereira. Criou uma conta. Não. Não? Não criei, não. Não, obrigado. Não. Mas já teve uma conta no Facebook com grande sucesso, aliás. Pá, sim. Durante 50 minutos. Foram 50 minutos de grande êxito. Isto foi numa sexta, acho eu. Foi. Na segunda eu ainda estava a pagar aos 50 mails de cada vez. Quero agradecer imenso o facto de não só ter construído essa conta, como ter posto lá o meu e-mail. Foi muito, muito bom. Muito bom. Tive que estar a pagar pessoas que queriam ser minhas amigas. Aos pacotes de 50. Eu, quando apaguei o primeiro pacote de 50, eu pensei, pronto, olha, estes 50 tipos que queriam ser meus amigos, vou estar sossegado. De repente, mais 50. E assim sucessivamente durante 4 dias. Foi das partidas mais giras que já me fizeram. Muito, muito obrigado. É bom ter amigos. É muito bom, muito bom. Mas acontece que então, não tenho o que é que se conta no propõe Twitter. fazer como... Eu acho, por exemplo, uma razão estimável, não é por causa... Não é, essa é uma, mas eu tenho outras mais fortes para não ter Facebook, mas uma razão estimável para não ter Facebook é uma pessoa que quer ter Facebook assina um contrato com uma empresa puritana.
Atenção, é importante não esquecer isto. Está a assinar um contrato com uma empresa para a qual a origem do mundo do Courbet é pornografia impublicável. Claro que depois não faz sentido vir-se queixar. O quê? Então eu publiquei uma coisa e tiraram. Claro, vai ver o contrato que assinaste, meu amigo. E no Twitter talvez seja a mesma coisa, mas... Aliás, isso foi alegado desta vez. O que aconteceu foi o seguinte. Havia uma conta a fazer pouco do António Costa. Coisa que se saúda. Uma conta chamada Costa Primeiro. Costa Primeiro e faziam coisas engraçadas sobre até quando foi aquela história dos conselhos do Costa e não sei o quê. Ótimo. A conta foi suprimida pelo próprio Twitter, que não quis revelar a razão... O bufo. Não, nem o bufo, nem a razão para pagar a conta. A questão é esta. Durante todo o consulado de Passos Coelho, houve uma conta igual, mas a fazer pouco do Passos Coelho, que também muito engraçada. E durou a legislatura inteira. Entretanto, É a diferença entre a direita e a esquerda. Não é, não. Tem paciência, não é. Isso era o que faltava. Era o que faltava. Não, mas tu ainda não percebeste que a direita tem muito mais sentido de humor que a esquerda? Então não tem. Então não tem. Sabes que É a pessoa errada. Todas isso. Digamos Não, isso. mas isso é porque ele acha que ainda é de esquerda. Não, a questão, o que eu quero aqui lamentar é isso, é que, nós ainda nos lembramos, por exemplo, lembras-te quando a esquerda censurou aquele sketch do Euro? Não foi para não? Lembras-te? Não foi. Exato. Mas eu sou da direita independente, pá. Claro. Eu sou da direita o independente. Mas- Essa direita sempre teve sentido de humor. Mas estes rapazes, quer dizer, estou a dizer rapazes, se calhar são mais velhos do que eu, mas seres humanos que fizeram esta conta de Twitter a fazer pouco do Costa, dizem, quando abrimos a conta, uma antiga dirigente da ERC ligada ao PS, quem será, João? Pá, não sei. Sugeriu que a utilização da fotografia poderia ser ilegal. Houve também uma sugestão de uma ex-eurodeputada do PS para que este tipo de contas fossem legisladas e, no caso de anonimato, ilegalizadas. Já a Seixas da Costa aqui há tempos, se tinha manifestado contra o anonimato na internet. E, portanto, de repente, não só houve... Mas Seixas da Costa, depois de encerrada esta conta, veio defender que ela não devia ter sido encerrada. Não vi isso, ainda bem. Mas esta história por exemplo, isso do anonimato, quer dizer, se foi por isso, se foi por não se saber, eu vejo sempre a TVI 24, gosto muito do canal, bons programas, e à meia-noite eles têm sempre um programa chamado 25ª Hora, em que vão fazer uma coisa que é, deixa eu ver o que é que andam a dizer no Twitter. E eu olho para aquilo e não há o nome de um ser humano naquela... Aquilo é sempre... Porque no espeto 7000 considera que... se aí apagaram este porque era anónimo. Desculpa lá, por amor de Deus. Todas as noites eu vejo aquilo, é sempre um nome esquisito. Não há um nome próprio e um apelido seguido, não há nada. Por essa razão não foi. E, portanto, eu gostava muito que o PS não se pusesse a jeito com estas coisas de se calhar a fotografia não devia poder ser. Mas admites que já vem numa longa tradição. Dura pelo menos desde 2005 para ser Miguel, generoso. estou disposto a admitir mais, que há neste momento o que é muito preocupante, que é inúmeras vozes de esquerda que estão a alinhar na ideia de que as pessoas precisam de ser protegidas contra o discurso umas das outras. Que um discurso ofensivo não pode ser... não tem direito a ser ouvido. Bem, cá estamos do princípio, comparado com o que se passa nos Estados Unidos. Exatamente. Mas isso é muito inquietante, porque de repente uma pessoa que seja amiga da liberdade, que é o meu caso, somos amigos há muito tempo, vê-se na obrigação de andar a defender energúmenos. Que têm direito a falar. Lamento imenso. Defender a liberdade de expressão das pessoas que dizem coisas sensatas é facílimo. Agora, defender uma besta... Pronto, e é isso que eu dou por mim a ter que fazer. Tem alguma suspeita a este respeito, João Miguel Tavares, quanto ao encerramento desta conta? Uma besta qualquer, sim. Pode ter sido um humorista que não quis concorrência, atenção. Acho que não tem essa possibilidade. Exato. Exatamente. Eu queria... Sim, fui eu. Estes bandalhos estavam a... chega. só a disfarçar. Parem de fazer piadas no Twitter. O que eu acho mais preocupante, porque esta história bate na história anterior do Sr. Costa. Completamente. Depois bate.
E isso, para mim, é preocupante. Não, e batem várias outras coisas que houve no tempo do Sócrates, por exemplo. Não, é isso. É por isso Bate é várias mesmo aí coisas. que eu ia bater também. Ou seja, bate numa cultura instalada em 2005, pelo menos, no Partido Socialista, que foi muito extremada exatamente pela... Lembras pelo do Sócrates? senhor... Lembro, tenho uma ideia. Exatamente a cultura do animal feroz, não é? E essa cultura no animal feroz que António José Seguro, de certa maneira, estava a querer pôr atrás das aulas. Eu tenho medo que António Costa, que também é, às vezes, um bocadinho feroz, ele tem um ar mais bonacheirão, mas sabemos como ele pode ser violento sobretudo para jornalistas que saem de trás de carros. Mas a juíza da Bárbara ele às Guimarães, tantas- a juíza da Bárbara Guimarães não acha que ele seja capaz de fazer alguma coisa, porque ele tem essa arma na Tem um cheira. ar bonacheirão. Eu gosto quando uma juíza recorre àquela maneira de julgar as pessoas, basicamente é da minha avó, que é, não gosto da cara dela. Neste caso é o contrário, por acaso gosto da cara dele. Em princípio não bateu em ninguém. Tivemos isso nas televisões durante anos com o caso Média, não é? Com certeza, claro. Até veio um especialista Um espanhol. especialista a olhar para a cara da mãe e dizer... Não, e uma das sobrancelhas indicava claramente que ela tinha... Sim. Subscreve a ideia, Pedro Mexia, de que há um déficit de cultura democrática a partir deste caso? Há um déficit de cultura democrática. Eu estou a citar com isto os autores Sim. desta conta que foi fechada e que dizem justamente isso, que Sim, há um isto revela um déficit de cultura casamento democrática. perfeito entre o déficit de cultura democrática e a estupidez. Porque há déficit de cultura democrática no sentido de que há imensas pessoas, basta ver, aliás, os comentários dos jornais, o comentador típico dos jornais online quer que as pessoas sejam despedidas, quer que o colunista seja despedido. Portanto, há uma... Posso testemunhar. Pô, o João Miguel pode testemunhar. Posso testemunhar isso. A pulsão sensória é uma pulsão muito grande, mas também há uma pulsão estúpida, que é a ideia de que as pessoas fazem confusão. Há aqui subjaz a isto a ideia de que alguém pode achar que aquilo é mesmo Costa, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Atenção, em Portugal houve uma revista, a Maxime, que se queria chamar Maxime, como em todo o lado, que não se pôde chamar assim, porque o Tribunal decidiu que os leitores podiam confundi-la com a Máxima, que, como se sabe, tem uma linha editorial muito parecida. Muito parecida. As pessoas compram ambas revistas à procura das mesmas coisas. E, portanto, há um lado... velho paternalismo. Há pessoas que têm a certeza que estão a utilizar esse argumento a sério. Sim, mas de que alguém pode achar que é atribuir... mesmo e de facto, isso é um crime. Uma pessoa fazer-se passar por outra é um crime. Pois claro. Só que a ideia de que alguém acha que é mesmo Costa e que lê aquilo e diz, já viram o que o Costa anda a dizer? É pá, por amor de Deus. Eles nos Estados Unidos tiveram um caso parecido, que foi quando o proprietário da Hustler, como é que ele se chama? O Larry Flint. O Larry Flint fez um artigo sobre Jerry Falwell. Um artigo biográfico sobre o momento em que ele perde a virgindade com um elemento do gado ovino. E Jerry Falwell processou, e um dos argumentos foi esse, isto é de tal forma ridículo que ninguém acredita que possa ser verdade. Bom, fica esta nota. O Ricardo Araújo Pereira. Quando tenho a oportunidade de falar em sexo com ovelhas, não desperdiço. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do Twitter e, a propósito, no Twitter acaba de publicar um post, o Porco no Espeto 7000, perguntando, falaram em mim? Existe mesmo Porco no Espeto 7000. Porco no Espeto 7000 acaba de perguntar, falaram em mim? Pá, eu aposto que vai dar hoje na TVI 24. Vamos ver o que de melhor se faz hoje na rede social Twitter. Porco no Espeto 7000. Pronto, o Ricardo Araújo Pereira fica ministro do Twitter e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara esvoaçante. Sente-se a borboletear, João Miguel Tavares? Não, bom, no sentido em que o meu bater de asas consegue provocar tempestades, isso certamente. Mas na verdade eu escolhi este tema para fazer a felicidade de Ricardo Araújo Pereira. Quer intervir na contenda entre o Presidente da Câmara do Porto e a TAP. Exatamente, e é para falar de Rui Moreira e, portanto, é uma assistência para gol, que virás de certeza já a seguir. É que eu fiquei espantadíssimo, provavelmente o Ricardo não, mas o senhor Rui Moreira deu uma entrevista à revista Visão, uma revista
entrevista com bons colonistas, segundo já Bons ouvi dizer. comunistas. Essa entrevista numa palavra eu diria classe. E tu? Classe. Eu diria chanfradice total. Porque aquilo... Eu quase que me belisquei. Porque aquilo é de tal maneira descabido e, sobretudo, em relação a Vigo, não é? Eu sempre pensava que o Porto e a Galiza eram todos muito amigos e o senhor tem em relação a Vigo, entretanto o Alcaide já veio indignado-se, mas com toda a razão, cortar relações, porque ele diz que Vigo é a salsicha fresca no meio da francesinha. Tem a mania que é a salsicha fresca. Não chega a ser a salsicha. Eu não percebo a metáfora. Eu não percebo a Aquilo é metáfora. complicado. Ambiciona a ser a salsicha fresca no meio da francesinha. Não, sente-se. Vigo sente-se como a salsicha fresca, dentro da francesinha. Atenção, há uma razão pela qual a imagética da salsicha não é usada nos grandes clássicos. Na Ilíada, na Eneida, nos Lusíadas. Mas excluís a fresca também? A Bratwurst eu sabia que não. Ele diz que o aeroporto é miserável. Depois ele chamou o aeroporto Que o miserável. aeroporto de Vigo é miserável. Quer dizer, o quê? E depois faz sugestões com um pacote que depois as pessoas vinham acompanhadas também de arranjar com um Explica bem que pacote. eu não li É esse. mesmo sugestões com o pacote. A salsicha, o pacote. No salsicha, o duplo pacote. sentido No da sentido- palavra, assim, porque havia um pacote que Se a trazíamos TAP diretamente para Lisboa, se também davam acompanhantes, mas uma coisa Sim. de um nível Se a inacreditável. TAP providencia companhia. Bem, um nível que eu fiquei... Hã? E eu gosto muito do Porto. E o que é mais Eu engraçado, para julguei quem que conhece ia minimamente o Porto... pronunciar-se sobre a questão de fundo. Pera, já lá Mas a vamos. questão de fundo não é a salsicha. Eu Não, pensei a primeira questão de fundo é: o Porto é uma cidade incrível, de que eu muito aprecio e que tem um desenvolvimento extraordinário, exatamente por causa do Porto. Não é por causa da TAP, mas é por causa da Ryanair, que começou a levar para lá e ele vai para lá hordas de turistas. Portanto, o Porto não está mal servido de aviões. O que é que se passa com a TAP? O que se passa com a TAP é que houve um negócio que foi revertido e agora, supostamente, há 50-50. E agora, supostamente, há até um Conselho de Administração, supostamente, eu digo que isto é tudo supostamente, ninguém conhece o acordo parasocial, portanto, isto pode ser tudo mentira. Supostamente, há um Presidente do Conselho de Administração que até dá uns palpites e até tem voto de desempate. E a partir daí, claro, voltamos à TAP, põe-se a jeito. Então, evidentemente, se isto continua a ser um nosso, e se o Governo continua a ter uma palavra a dizer na estratégia da TAP, Rui Moreira vem e diz: epá, peguem lá que o Porto é estratégico, quero os meus aviõezinhos de volta. Embora os aviõezinhos, claro, continuam a dar prejuízo porque a Ryanair não consegue voar pelo mesmo dinheiro, não, o contrário, a TAP não consegue voar pelo mesmo dinheiro do que a Ryanair. E, portanto, até a TAP a pôr-se a jeito, por um lado. E, por outro, Rui Moreira destrambelhou um bocado, quer dizer, eu percebo que queira defender os interesses da região e da religião também, de vez em quando, mas parece que como agora o Pinto da Costa está mais quebradiço, Rui Moreira está interessado em tomar o seu lugar de trauliteiro mor. Mas já tinha sido assim, repara, há uns tempos ele já tinha causado um mal-estar com presidentes da Câmara do Norte, porque ao defender, e com razão, digamos, a cultura do Porto enquanto cidade cosmopolita e tal, sentiu a necessidade de acrescentar. Sim, porque nós não vendemos o galo de Barcelos, sendo que, evidentemente, o Presidente da Câmara de Barcelos e outras, e falou também não foi da alheira, foi de uma outra coisa qualquer, enfim, de outro produto regional que não é Serralvos, pronto. E portanto, o Presidente da Câmara do Porto tem eleições para o ano, não é? Está, de facto, a entrar a pé juntos e, de facto, ainda por cima, parece que há uma guerra Portugal-Galiza, porque eu hoje no telejornal vi os produtores de leite da Galiza a despejarem leite português nas ruas. Portanto, há uma guerra Portugal-Galiza que eu não tinha percebido. Lá vem a assistência agora. Pois, para o Ricardo Araújo Pereira só tem um nome. Para ti, falares de Rui Carlos, Moreira. Rui Moreira. Quer dizer, eu Agora vais ser sensato. É isso? vou. Não é inédito, atenção. Quase. Mas a questão é esta. Às vezes há políticos que são, enfim, difíceis de compreender por causa daquele discurso dos efetivamente e tal. Para mim é surpreendente que Rui Moreira, como está por as salsicheiras, que eu à partida compreenderia, continua a não perceber. Eu não sei o que é que ele quer dizer com isto. O que é isto? Eu conheço francesinhas, sou um grande apreciador, mas na ótica do utilizador. Eu não sei
o que é que significa uma pessoa sentir-se a salsicha fresca. Eu há da ideia que é o No meio momento da felicidade. Parece que quando tu trincas a salsicha, ficas mais contente. Mas a francesinha tem tudo, tem um molho, se tem, há se tanta sente fonte de como uma felicidade na salsicha. francesinha. Mas eu não percebo. Agora, a questão é, eu saúdo quando o Rui Moreira diz, a TAP até providencia, se calhar até providenciam companhia para os passageiros. E eu quero saudar que o Rui Moreira, finalmente, se insurja contra instituições que hipoteticamente providenciam acompanhantes. Nunca é tarde, ó Rui. Não é? Eu achei graça àquilo. Até providenciam companhia, queres ver? Faz-me lembrar uma instituição. Só faltou falar de fruta. Pois, exatamente. Um café com leite. Concorda com aqueles que veem nesta súbita agitação do Rui Moreira o arranque já para a campanha eleitoral autárquica do próximo ano, Pedro Mexia? Não pode ser outra coisa, porque quer dizer, ele não destrambilhou completamente. Evidentemente que é normal que os presidentes da Câmara reivindiquem para as suas terras as rotas dos aviões, as obras públicas, os hotéis, o Diabo 4. Mas esta linguagem... Aquela entrevista é inacreditável. Eu aconselho as pessoas a comprarem a visão desta semana. E que ainda por cima, de certa forma... Passarem a última página, mas lerem com atenção. Aquela entrevista é incrível. Eu recortei. E é um bocadinho. Há bocado estávamos a falar das pessoas que veem as fotos do casamento e depois, de repente, há surpresas, não é? É mais ou menos como as pessoas viram um presidente da Câmara sofisticado, cosmopolita e tal, quando o elegeram. O Ricardo não viu isso. E de repente é o Avelino Ferreira Torres. Eu avisei. Qual é a vantagem? Só passaram 2 anos. Como é que alguém se transforma? Se tivesse aqui a juíza, como é que alguém se transforma? Não muda assim. O ser humano não muda assim. Mas lembras que eu avisei? Tu avisaste, é Está verdade. esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara esvoaçante, quanto ao Ricardo Araújo Pereira sente-se cuidadoso. Qual é o perigo, Ricardo Araújo Pereira? O perigo é... E eu até devia fazer esta intervenção ao som da música do Padrinho. Não sei se alguém quer fazer. É esta a música, espero que seja. Bom, é que a questão é, vai discutir-se aquela questão acerca... Obrigado, João Miguel, obrigado. Olha para isto, isto é uma espécie de beatbox. É a pior beatbox que eu já ouvi. É o fanhoso. São violinos fanhosos. Bom, não interessa. É o que existe. Não, mas está muito bom. Está... São os melhores violinos que eu tenho dentro de mim. Exatamente. Mas a questão é, parece que os deputados receberam uma cartinha. 2 deputados do Os PS. deputados receberam uma cartinha Os deputados João Galamba e João Paulo Correia. Sim, que dizia: temos a certeza que vão ter determinados cuidados. Aliás, a carta dizia, na verdade, dizia... Dado o vosso estatuto dado o vosso estatuto, era dizia a carta. de servidores públicos, Servidores públicos. confiamos que serão cuidadosos em não propagar declarações Não propagar declarações. que fazem insinuações inquietantes Fazem insinuações e inquietantes. criam danos. E criam danos, Vini. É só em princípio daí... E é perguntar ao João Galamba, também está sempre no Twitter, se já lhe apareceu alguma cabeça de cavalo na Sim, com cama, não é? certeza. Pode ser que ele reaja. Se disser, eu aviso. E se apareceu uma selfie. Uma selfie com João Galamba com a cabeça, a cabeça do cavalo, sim. E, portanto, sente-se cuidadoso para corresponder... Não tenho mais que isto. Ao Era só aviso isto. lançado. É muito giro. A ver a desfaçatez de... Estamos a falar escrever da deputados empresa que nação. comprou o Banco Efisa. Exato. Escrever uma empresa, escreve a deputados da nação e tem a desfaçatez de dizer: ei, cuidadinho, Cuidado com o que dizer. bate a bolinha baixa aí. E pronto, estamos nesse ponto. A carta enviada aos deputados parece-lhe aceitável ou também sente este toquezinho de ameaça velada, Pedro Mexia? Não, nada velada. É absolutamente... Só falta aquele ter um pozinho, como aquelas cartas que eles mandam às vezes para o Congresso americano, e ter um pozinho, ter antrax ou coisa do género. Quer dizer, há um limite entre... As pessoas perderam um bocadinho de respeito às instituições e às vezes os titulares das instituições fazem porque se perca o respeito por elas, mas ameaçar deputados é uma fase bastante avançada de selvageria.
É uma fase bastante avançada de selvageria. Porque de selvageria. é bastante selvagem. É bem, Não, a ameaça ao deputado é bastante selvagem. Não, é muito estúpido. É estúpido. Está escrito. Isto é o problema. É que estes tipos querem ser banqueiros, mas são muito. Isto é muito estúpido. E buscar o Miguel Relvas é muito estúpido. E anunciar na praça pública. Este é o novo próximo acionista. Pera, agora primeiro foi Miguel Relvas. E agora o que é que eu vou fazer seguinte? Já sei. Vou escrever uma carta para a Assembleia da República a ameaçar deputados. Exato, é uma boa. Estes são os nossos futuros banqueiros. Ficam com bancos, o EFISA, porreiros, venham Por eles. escrito, que é para as pessoas poderem Por mostrar. escrito e tal. Estou doido para ir pôr dinheiro no EFISA, pá. Mas isto Em princípio, dali não desaparece. é capaz de não desaparecer. Em princípio, Mas nós não. ficamos repousados porque os bancos que andam sem vendidos em Portugal é uns a G Veiga e é outros a estes senhores. Com estes ninguém faz farinha, João Miguel. É tudo do melhor. Se o meu dinheiro desaparecer, eles vão lá, mandam um cobrador do fraco. Vais ver. Pronto, então já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara cuidadoso. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se sente com o rei na barriga. Espero que a expressão não seja literal, Pedro Mexia. Não, até porque o Dom Duarte não cabia. Mas é por causa do novo tempo em Espanha. Quero falar das atribulações no reino de Espanha. Sim, o novo tempo em Espanha também é um novo tempo, não é só cá. E o novo tempo é um tempo em que as pessoas discutem política pelos princípios e não pelos cargos. E ao melhor estilo, agora que está aberto um período de negociações, o Podemos anunciou fez um caderno de encargos com 98 páginas, dizendo não apenas os pontos programáticos, mas todos os cargos que quer num futuro governo, incluindo o Pablo Iglesias ser vice-primeiro-ministro e incluindo ficar o Podemos com a espionagem, com os espiões. Como se sabe, os governos de centro-esquerda estão sempre dispostos a dar os espiões a líderes políticos que têm o Che Guevara na secretária, como tem o Pablo Iglesias. Está toda a gente louca. O PSOE disse que viu com preocupação e decepção a maneira como ele se põe em bicos de espécie. O porta-voz socialista disse que Pablo Iglesias não sabe nem onde está, nem o papel que lhe corresponde. O papel que lhe corresponde. Também lá está. Posso dizer em relação a isto, podemos dizer o mesmo que Ricardo Araújo Pereira em relação a Rui Moreira. Nós avisámos. Os espanhóis é que não ouviram. Os espanhóis deviam ver mais o governo. Deviam ver mais o governo de São. É uma pena isto não ser transmitido na TV. Sendo que ainda por cima, parece que o Partido Socialista Espanhol nem sequer faz questão de que o Podemos esteja no governo. Eles querem ter votos suficientes para a investidura no dia 2 de março, acho eu, que é o prazo. O limite do prazo. 3 de março. 3 de março. E, portanto, tem menos de 2 semanas para alcançar é sempre fascinante como os partidos novos e que vêm moralizar a política, etc., mostram uma sede de poder e de cargos concretos. É que não é só... Eles Podemos, achas que são os queremos? Não, é que podiam ser 98 páginas de ideias, de políticas, e algumas dessas páginas são... Agora, cargos, nós queremos isto e isto e... Eles foram mesmo lá a este ponto. A comunicação, também querem os meios de comunicação social, por qualquer razão, também é outra pasta que eles querem titular, talvez em homenagem à Venezuela, de que eles gostam tanto, e onde a comunicação social tem tantas alegrias. É absolutamente incrível como as pessoas não conseguem dominar a sua verdadeira natureza e o PSOE está a perceber com quem é que está a lidar. O principal ponto de divergência, no entanto, parece ser a exigência de um referendo na Catalunha. Claro, essa é que é a grande... E essa é a linha vermelha que se os socialistas ultrapassarem, perdem completamente a face, e tudo indica que não vão ultrapassar. Quem é que terá mais a ganhar e mais a perder se a solução vierem a ser novas eleições, como neste momento parece ser o mais provável, sim, João Miguel Tavares? Eu acho que isto, quer dizer, o Iglesias parece uma espécie... Nós às vezes, ainda há pouco tempo, estávamos aqui a tentar comparar Portugal com Espanha, mas quer dizer, o Iglesias é uma espécie de Catarina Martins on steroids, quer dizer, aquilo... O Bloco de Esquerda é um partido muito pacífico, mansinho e modesto ao pé do Podemos, não é? E eu acho que isto faz parte de uma encenação para obrigar a eleições, porque nas sondagens, de facto, dá uma subida do Podemos e uma afirmação possível como segundo partido.
podendo mesmo passar o PSOE, não é? E, portanto, eu acho que é isso mesmo que o Pablo Iglesias está a apostar. E o Rajoy também está aí por esse caminho. Também anda aí a ameaçar também, com as agências de rating, que já estão a baixar o rating também de Espanha. E, enfim, é uma espécie de Portugal, mas à espanhola, portanto, com muito mais sangue na guerra, tudo mais extremado e mais grave. Com touros de morte, é isso. Vê algum paralelismo É uma entre a tourada, situação, mas com touros de morte. esta situação política espanhola e a situação política portuguesa, Ricardo Araújo Pereira? Não, por causa daquilo que o João Miguel disse, por causa do elevado sentido de Estado do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Que realmente É verdade. basicamente estão não se sabe até quando, não é? 1000 Catarinas Martins é um Pablo Iglesias. Estás a ver? Vês? Não há dúvida. Só valorizas o que tens quando... Bom. Mas acontece que eu não sei até quando, não é? Não sei até quando, mas até agora PCP e Bloco têm mantido presente que Não querem ir para o isto governo. é muito fraco, não é? Mas mesmo assim não tão fraco como era antes. E pronto, entre comida podre e comida que é de anteontem, baratas. é de anteontem, sim, eles dizem, pá, olha, vai, é de anteontem, ainda sabe a qualquer coisa. Pronto, Pronto, e estamos nessa. estamos nessa. À altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta lhe acordo. De acordo, porque é um país que está com um problema de um acordo ortográfico que foi aprovado há 26 anos e parece que está a haver problemas. Esse país é a França. A França está com um acordo ortográfico que, tal como cá, só afeta um número pequeno de palavras, mas tal como cá tem sido considerado por vários agentes culturais estapafúrdio, incongruente, contraproducente, e a última sondagem dizia que 82% dos franceses são contra o acordo ortográfico. Portanto, os países realmente parecem-se muito com isso. E eu gostava muito de dizer que gostava muito de ter em Portugal alguém como a secretária da Academia Francesa que disse sobre o acordo ortográfico francês, criticando, uma coisa muito simples. Ela diz que é a favor de um acordo sobre um número reduzido de simplificações submetidos à prova do tempo. Esta frase mostra o que é uma instituição que preza a língua portuguesa e não é esta bandalheira. O João Miguel Tavares decreta veto. Veto. A quem? Então, ao Sr. Sousa Lara, que foi condecorado pelo Presidente da República. Ora, o Sr. Sousa Lara tem uma magnífica barba e eu admiro muito por isso. Mas há um pequeno problema, e o problema maior dele não é sequer o Sr. José Saramago e aquilo que ele fez. É que ele foi condenado pelo seu papel na Universidade Moderna. Ele foi condenado com pena suspensa. É um buquê, não é? Mas foi condenado por gestão danosa. Quer dizer, pá, será que Tens ali tudo, não é? Sr. Cavaco pode evitar, aliás, tendo em conta o seu passado, não é? Tens trafolhice, tens liberdade de expressão, tens vários temas. É uma espécie de potpourri. Assim de repente havia melhores pessoas para condecorar. O Ricardo Araújo Pereira decreta Eco. Eco, porque morreu O Humberto... ensaísta ou o ficcionista? Os dois, morreu Humberto Eco. Eu gostava dos dois, curiosamente. E o Humberto Eco, uma vez numa entrevista à Paris Review, tinha dito, a última pergunta que lhe faziam era sobre a razão pela qual as pessoas riam. E ele disse que estava... Primeiro resistiu a responder e eles pressionaram e ele disse, está bem, mas eu não tenho a certeza disto. Aliás, gostava de... Eu acho que a razão pela qual somos o único animal que ri é sermos também o único animal que tem consciência da sua própria morte. E eu gostava de fazer um dia um livro sobre isso, sobre o facto do riso ser a resposta humana ao medo da morte. E agora não vai escrevê-lo, o que é pena, porque eu seria o primeiro leitor. Mas ele diz... Agora o Ricardo escreveu. É isso. Vou pegar nesse testemunho, porque é levezinho. Ainda por cima o tema é pouco complexo, por isso em princípio... Que horas são isto? Se calhar comece já. Vou começar. Pronto, está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, se não estiver a escrever o tal ensaio.